Há dias em que nos colocamos diante de Deus com todo o coração. Jejuamos, oramos, ouvimos louvores e buscamos a presença dele com sinceridade. Nosso espírito se eleva e sentimos que estamos mais próximos do céu do que da terra. Mas mesmo nesses dias de entrega, podemos tropeçar. Às vezes, tudo começa com algo que parece pequeno. Um vídeo inocente, uma distração aparentemente inofensiva. Sem perceber, abrimos uma brecha. A mente que estava focada nas coisas do alto se distrai com aquilo que alimenta a carne. E o que parecia simples se transforma em vergonha, em culpa, em peso espiritual. O Espírito Santo nos constrange. E quando caímos em si, nos sentimos impuros, como se não tivéssemos mais o direito de entrar na presença do Pai. Aquela intimidade tão doce parece ter desaparecido num instante. É nesse momento que muitos desistem da busca. Sentem que falharam com Deus e se afastam, como Adão que se escondeu depois do erro. Mas a verdade é que o mesmo Deus que nos chama para o jejum e a adoração é o Deus que nos chama de volta quando tropeçamos. Ele não está nos esperando com condenação, mas com braços abertos, como um pai pronto para lavar nossas vestes com graça e restaurar o caminho. Este devocional é para você que já viveu isso. Para quem já sentiu a dor de estar tão perto e, por um deslize, sentir-se tão longe. Vamos juntos refletir, orar e nos reerguer na certeza de que não somos definidos pelo erro, mas pelo arrependimento e pelo amor de um Deus que não desiste de nós. A graça ainda está disponível, e hoje pode ser um novo começo. Não existe dor mais silenciosa do que a de alguém que caiu justamente no dia em que mais buscou a Deus. O coração que amanheceu adorando termina o dia chorando, com a alma apertada. É como se tudo o que foi feito durante o jejum fosse anulado por aquele deslize. A mente começa a se encher de acusações e o inimigo sussurra: "Você estragou tudo." E o que era comunhão vira conflito interno. O Espírito Santo, que habitava tão suavemente em nosso interior, agora parece distante. Mas não é ele quem se afasta. Somos nós que, envergonhados, desviamos o olhar. Nos sentimos sujos demais para orar, impuros demais para louvar. O altar que levantamos com esforço parece ter desmoronado. As lágrimas escorrem, não só pelo pecado cometido, mas pela perda da paz que tínhamos. É nesse lugar que muitos se calam. Sentem que não têm mais palavras para falar com Deus. Mas a Bíblia está cheia de homens e mulheres que tropeçaram mesmo depois de grandes encontros com o Senhor. Elias, depois de milagres, teve medo e fugiu. Davi, depois de tantos salmos, caiu em adultério. E mesmo assim, Deus os ouviu quando clamaram com arrependimento verdadeiro. O erro não anula o amor de Deus. A queda não é o fim da história. O Espírito Santo nos constrange não para nos humilhar, mas para nos levar de volta. Ele nos lembra que ainda temos um Pai esperando. Quando caímos em lágrimas, não é o fim da busca, mas o início de uma restauração. É no pó do arrependimento que a graça floresce mais forte. Se hoje você se sente indigno, lembre-se, o sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer falha. A presença que você tanto buscou não se foi. Ela continua disponível. E Deus, mais do que ninguém, conhece a sinceridade do seu coração. Voltar ainda é possível, e é exatamente isso que Ele quer. Nem sempre caímos de grandes alturas. Às vezes, tropeçamos em pequenas distrações. Um vídeo, uma sugestão na tela, um clique sem malícia. E pronto, a mente que estava adorando se vê contaminada por imagens ou pensamentos que não combinam com a santidade de Deus. O coração avisa, o espírito incomoda, mas por alguns segundos ignoramos. Só depois percebemos a porta que se abriu. A palavra nos alerta sobre vigiar. Nem sempre o inimigo invade com violência. Muitas vezes, ele entra pelas frestas da curiosidade. Ele sabe onde plantar uma imagem, uma lembrança, uma sugestão. E quando damos lugar à carne, ainda que por poucos minutos, o efeito espiritual pode durar horas. A paz some, a presença se esconde e a alma se entristece.
É nesse momento que entendemos o quão frágeis somos. Podemos jejuar, orar e louvar por horas, e mesmo assim, cair por segundos. Mas isso não significa que tudo foi perdido. Significa que precisamos redobrar a vigilância, porque quem está mais perto do céu também será mais atacado. Quanto mais profundo o jejum, mais feroz a tentação, mas também maior é a graça disponível para nos levantar. A tristeza que sentimos não é para nos afastar de Deus, é para nos conduzir ao arrependimento. O Espírito Santo não quer nos deixar com vergonha, mas com sede de restauração. Aquilo que parecia pequeno se revelou uma brecha perigosa. Mas o mesmo Deus que vê nossas quedas, também vê quando nos ajoelhamos para pedir perdão. E é aí que Ele age com amor e misericórdia. Talvez você se culpe por ter dado espaço a algo tão bobo. Mas lembre-se, Deus não despreza o coração quebrantado. Ele não mede a queda, Ele mede o arrependimento. O que importa agora é fechar essa brecha com vigilância e fé. O pecado entrou por um instante, mas a graça pode permanecer para sempre se você se render novamente. Logo após a queda, vem a vergonha, aquela sensação sufocante de não merecer mais entrar na presença de Deus. Nos sentimos como Adão no Éden, tentando nos esconder entre folhas. O coração bate mais forte, não pela emoção da presença, mas pelo medo do olhar santo que tudo vê. Queremos orar, mas as palavras travam. Queremos louvar, mas a voz se cala. A vergonha tenta construir um muro entre nós e o Pai. Ela diz: você não é mais digno. Mas a verdade é que nunca fomos dignos por méritos próprios. Sempre foi a graça que nos permitiu estar diante dele. O problema é que, ao cair, esquecemos disso. Esquecemos que Jesus morreu justamente por causa desses momentos em que nossa humanidade grita mais alto que nossa santidade. Quando o Espírito Santo nos constrange, não é para nos empurrar para longe, é para nos atrair de volta. A vergonha vem do inimigo, mas a convicção vem do céu. Enquanto a vergonha nos acusa, a graça nos chama. Enquanto o diabo aponta o erro, Jesus estende a mão. E quando choramos com arrependimento sincero, o céu não se fecha. Ele se move em nossa direção. Davi, depois de pecar, escreveu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Ele sabia que o arrependimento verdadeiro é a chave que abre novamente o caminho da comunhão. Mesmo caído, ele teve coragem de buscar a presença. E foi justamente ali, no chão da humilhação, que Deus o restaurou com glória. Se hoje você está lutando com a vergonha, não fuja de Deus, corra para Ele. É no colo dele que a sujeira é lavada, a alma é curada e a paz é devolvida. Deus nunca te quis perfeito. Ele te quer sincero, e Ele já sabia que esse dia chegaria. Ainda assim, Ele te escolheu. Volte. Ele ainda é teu Pai. A oração feita no meio da dor é diferente. Ela não tem muitas palavras bonitas, nem frases ensaiadas. É gemido, é choro, é alma rasgada. Quando caímos, a oração se torna um grito de socorro. E, surpreendentemente, é nesse momento de fraqueza que sentimos mais fortemente a misericórdia de Deus, porque Ele não despreza um coração quebrantado. O inimigo tenta nos convencer de que orar depois de pecar é hipocrisia. Mas é exatamente aí que precisamos orar. Não para justificar o erro, mas para nos despir diante do Pai. A oração após a queda não é sobre performance, é sobre sinceridade. É dizer: Senhor, pequei, mas ainda te amo. Errei, mas ainda desejo tua presença. E Ele ouve. O salmista declarou: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Salmo 51:17. Deus não espera que nos apresentemos limpos, mas que nos apresentemos. Ele prefere uma oração imperfeita vinda de um coração sincero do que o silêncio envergonhado de quem se esconde. A restauração começa quando temos coragem de orar, mesmo com o rosto no pó. É nesse tipo de oração que o céu se inclina. O trono da graça se abre para quem clama com verdade. E o Espírito Santo,
que nos constrangeu, agora nos consola. O mesmo Deus que nos confronta é o Deus que nos acolhe. A oração feita em lágrimas é respondida com paz. A alma, que antes se sentia suja, começa a ser lavada pela presença. Não importa quantas vezes você caiu, se ainda consegue dobrar os joelhos e clamar: Pai, me perdoa, então há esperança. A oração do arrependido sobe como incenso puro. E mesmo quando você não tem palavras, seus gemidos são entendidos pelo Espírito. Orar depois de errar é um ato de fé. É confiar que a graça ainda está de pé. Deus não é como os homens, que abandonam quando decepcionam. Ele é o Deus que restaura. Ele não se surpreende com as nossas quedas. Ele já sabia que seríamos frágeis. E mesmo assim, escolheu nos amar. O amor de Deus não é condicional ao nosso desempenho, mas fundamentado em sua própria fidelidade. Ele continua sendo Pai, mesmo quando voltamos feridos. Quando nos arrependemos, Deus não apenas perdoa, Ele cura, limpa e restaura. Ele nos reintroduz na presença como se dissesse: você ainda é meu filho. É esse amor que nos constrange, porque ao invés de rejeição, recebemos consolo. Ao invés de castigo, recebemos colo. Deus não nos restaura com pressa, mas com paciência, com doçura e com profundidade. A restauração de Deus vai além do perdão. Ele nos fortalece para não cairmos de novo no mesmo erro. Ele trabalha em nosso interior, limpa a raiz do pecado e planta desejo por santidade. Aos poucos, o que antes era fraqueza vira testemunho. A cicatriz vira sinal de graça, e o que nos envergonhava passa a ser a prova viva de que Deus não desistiu de nós. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Essa promessa não muda conforme o dia, o erro ou a intensidade da culpa. Deus permanece fiel. Quando confessamos, Ele age. E sua restauração não é parcial, é completa, real e poderosa. Se você sente que foi longe demais, lembre-se, não há distância que o amor de Deus não alcance. Ele é especialista em pegar pedaços e fazer tudo novo. A graça dele não apenas cobre o pecado, ela transforma quem você é. Permita que ele te restaure hoje. Não fuja mais. Apenas volte. Ele ainda está te esperando. Quando pecamos, é comum pensar que tudo voltou à estaca zero, que aquele avanço espiritual foi perdido. Mas com Deus, recomeçar não é regressar, é prosseguir com mais profundidade. O recomeço com Ele vem cheio de compaixão, ensinamentos e graça. Não é um rebaixamento, mas uma nova chance de amadurecer na fé. Deus não cancela os que falham. Ele reconstrói. Ele pega as ruínas do nosso erro e edifica algo ainda mais firme. Porque agora, além da busca, temos a experiência. Agora sabemos onde estão as brechas. Sabemos o quanto custa um deslize. E isso nos faz valorizar ainda mais a presença dele. O recomeço, então, se torna mais intencional, mais apaixonado, mais vigilante. O salmista escreveu: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32:1. Essa bem-aventurança é para quem aceita recomeçar. Deus não nos quer paralisados na culpa. Ele nos quer caminhando de novo, com os olhos nele, porque cada queda que termina em arrependimento se transforma em degrau para subir mais alto. O recomeço pode parecer lento, mas é cheio da graça. Aos poucos, voltamos a orar com liberdade. Voltamos a adorar sem o peso da acusação. O coração vai sendo curado, e a intimidade com Deus retorna com ainda mais profundidade. É como se, depois da tempestade, a alma descobrisse um novo nível de paz. O céu continua aberto. Se hoje você se sente sem forças para começar de novo, peça ao Espírito Santo que caminhe contigo. Dê um passo, mesmo tremendo. Deus não exige perfeição, só sinceridade. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Seu recomeço começa agora, com arrependimento, com fé e com os braços do Pai te levantando. Depois do perdão,
É hora de aprender com o erro. A graça nos levanta, mas a vigilância nos mantém de pé. Não podemos brincar com as mesmas brechas que nos derrubaram. O Espírito Santo nos convida a olhar com atenção para os detalhes. O que assistimos, o que ouvimos, o que consumimos sem perceber. Uma alma restaurada precisa de proteção espiritual diária. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. A vigilância é um ato de amor, por Deus, por nós mesmos e pela nossa caminhada. Fechar brechas é dizer não antes que o pecado diga sim. É discernir o que parece inocente, mas que no fundo afasta a presença. E essa sensibilidade só nasce em quem anda bem perto do Espírito. Pequenas concessões geram grandes quedas, mas também pequenos ajustes geram grandes proteções. Pode ser desligar o celular mais cedo, mudar o tipo de conteúdo que consome, pedir discernimento ao Espírito Santo antes de clicar. A santidade não nasce de grandes atos, mas de escolhas simples, feitas com reverência e amor por Deus. Fechar brechas é reconhecer a fragilidade e confiar na força do Senhor. Não é viver em medo, mas em sabedoria. É entender que quem caiu uma vez pode cair de novo, mas que agora tem um escudo, uma consciência alerta e uma fé mais madura. O diabo conhece nossas fraquezas, mas nós conhecemos aquele que nos fortalece. Se você foi restaurado, proteja esse novo começo. A graça de hoje não deve ser desperdiçada amanhã. Deus está te chamando para uma vida de vigilância e comunhão constante. Feche as brechas, guarde seu coração e viva com alegria a liberdade que foi restaurada em Cristo. Existe um alívio sobrenatural em saber que podemos voltar, que mesmo depois da queda, ainda somos esperados. O Pai não fecha a porta, Ele não cruza os braços, nem lança olhares de desprezo. Ele corre ao nosso encontro, como fez com o filho pródigo. E quando nos vê chegando com lágrimas e sinceridade, Ele não pergunta por onde andamos. Ele celebra nosso retorno. Essa é a essência da graça. Amor imerecido, perdão abundante e um lugar que ainda é nosso, mesmo quando falhamos. Deus não está contando quantas vezes você caiu. Ele está olhando para a coragem que você teve de se levantar. O que importa agora não é o erro, mas o arrependimento. E Ele se alegra por te ver de volta, com o coração quebrantado e pronto para recomeçar. Não permita que a culpa roube mais tempo da sua vida. Você não é o seu pecado, você é filho. E filhos sempre têm o direito de voltar para casa. Deus já te viu no chão, mas também já preparou vestes novas, sandálias e um anel, sinais de restauração, honra e identidade. A vergonha não define o final, a graça sim. A partir de hoje, você pode viver sem medo, sem esconderijos, sem o peso de se sentir impuro, porque Jesus já pagou o preço, e se Ele te lavou, quem pode te acusar? A comunhão que foi interrompida pode ser restaurada. O fogo que se apagou pode ser reacendido. O altar que caiu pode ser reconstruído com mais firmeza. Voltar para os braços do Pai é sempre a melhor decisão. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo voltará a sentir a liberdade de estar na presença. Não deixe para depois. O céu ainda está de braços abertos e você ainda é profundamente amado. Quando caímos, o inimigo quer nos convencer de que a comunhão foi destruída. Mas a verdade é que Deus não nos abandona. A vergonha tenta calar nossa adoração, mas a graça sussurra: volta, eu ainda estou aqui. Cada lágrima de arrependimento é vista. Cada oração sincera é ouvida. E o céu nunca fecha as portas para quem deseja voltar. Deus não espera a perfeição, mas entrega. Ele sabe que somos pó, mas nos trata como filhos. Se hoje você sente que tropeçou, não fuja da presença. Corra para ela. Você não está sozinho. O Espírito Santo te convence do pecado, sim, mas também te conduz ao perdão e à cura. E agora é o momento de recomeçar. Oremos juntos. Pai, hoje me aproximo de Ti com o coração quebrado. Sei que pequei, que abri uma brecha e me afastei da Tua santidade.
mas não quero mais viver longe da tua presença. Perdoa-me, limpa-me, restaura-me, tira de mim a vergonha e veste-me com tua graça. Enche-me novamente com teu espírito e guia meus passos para que eu não tropece outra vez. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa se lembrar de que é possível recomeçar. Deixe nos comentários a frase: Senhor, estou voltando. Vamos juntos declarar que a graça ainda é maior que qualquer falha. Inscreva-se no canal, ative o sininho e permita que a presença de Deus renove sua jornada todos os dias.